E vamos falar agora do setor automobilístico. Nós estamos em contato com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Anfávia, que é a Associação das Fabricantes. Doutor Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde, Denise Campos. Prazer em falar com você. Bom, o setor automobilístico foi dos mais atingidos pelo isolamento social, pela pandemia, dado o fechamento aí do comércio, né, a redução muito forte das vendas, e a produção nacional registrou no mês de abril uma queda de 99,3%, né, atingindo aí números históricos de baixa, o pior dado desde 57, né, a gente fica imaginando o que se produzia, quantos veículos, que modelos se produzia no Brasil em 57, mas o setor está começando a retomar lentamente. Dá para falar em alguma mudança agora para o mês de maio? Então, Denise, algumas fábricas começaram nós começamos a nos preparar para a retomada. A preparação para a retomada envolve a preocupação primordialmente com a saúde do trabalhador. Então, nós da Anfávia, as empresas, usamos a nossa experiência lá de fora, com as nossas matrizes, para preparar um protocolo de segurança que dê um conforto, uma segurança para o trabalhador para retornar a trabalhar globalmente numa linha de produção. Então, nós criamos vários mecanismos de medição de febre, desde o transporte, chegando na fábrica, vestiários, banheiros, restaurantes, limpeza de equipamentos, ferramentas, distanciamento, em vários cuidados para que a gente possa voltar à produção. Então, algumas montadoras, Denise, voltaram de forma lenta ainda, porque tem todo um processo de adaptação ao novo sistema de produção, agora no final de abril, e algumas montadoras sinalizam a possibilidade de voltar a produzir de forma lenta ainda durante maio. Mas não é só a questão do protocolo de saúde, Denise. O retorno e a velocidade da linha também dependerá da demanda. Infelizmente, nós estamos com estoque na rede de concessionários e nas fábricas que, pelo consumo, pelo volume vendido em abril, indica que esse estoque pode durar, mantido esse ritmo, mais 3 ou 4 meses. Até se pode imaginar que haja alguma demanda reprimida de pessoas que não perderam a renda, mesmo com todos os problemas aí da economia, mas é difícil imaginar uma reação tão forte como o setor vinha mostrando, né? Exatamente. Além disso, tem isso que você falou, né, o isolamento, as pessoas também preocupadas com o futuro, talvez reservem o dinheiro para uma futura despesa inesperada, tal, mas também tem outras coisas que nos afetam. Os Detrans ainda não estão funcionando, né? A gente tem falado muito com o governo se o Detran não poderia fazer o licenciamento de forma virtual ou com hora agendada, tal, porque existe consumidor querendo trocar de carro, né? Então, a gente tem uma expectativa de que, tendo um ambiente de mais segurança, esperamos breve, né, que isso aconteça, na questão da saúde, a gente volte a ter um consumidor interessado em trocar de carro. E agora a participação do Marcelo Matos, que também tem uma pergunta. Olá, Luiz Carlos, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Luiz Carlos, até que ponto a crise política brasileira potencializa a crise sanitária do coronavírus? Boa tarde, Marcelo. Prazer em falar com você também. A gente tem, na minha opinião, três dimensões, eu sempre falo. Nós temos uma crise da saúde, uma doença que a gente não conhece ainda, que a gente está tentando entender como é que funciona, não temos remédios ainda eficientes, não temos vacina. Essa é uma dimensão que a gente tem que ter atenção e não pode subdimensionar essa crise. A outra é uma crise da economia, porque isso provocou uma recessão, parada dos negócios, nosso setor está muito impactado. E eu sempre falo que tem uma crise política, né, que atrapalha, então dificulta ainda mais a gestão das duas crises anteriores que eu acabei de mencionar. O que a gente gostaria de ter é o executivo, o legislativo, o judiciário trabalhando de forma coordenada, né, para que a gente pudesse sair com menos sequelas das duas crises que eu mencionei anteriormente. Luiz, é possível fazer alguma análise nesse momento em relação ao que vai acontecer? Como é que vocês pretendem programar justamente o retorno da produção com esse cenário tão complicado, não apenas aqui no Brasil, mas mundial?
as exportações também em baixa. É possível fazer qualquer tipo de análise agora, rever previsões ou até imaginar onde nós chegaremos? Então, nós temos conversado muito entre nossas organizações e todo mundo tem a mesma dificuldade, que é fazer uma previsão. Porque não é uma crise econômica como a que a gente viveu em outras situações no Brasil. A gente tem uma crise de saúde e que a gente está tentando entender, então a gente não está falando só com economistas, a gente está falando também com especialistas, médicos, sanitaristas, para tentar identificar qual é a provável saída dessa crise, quais cenários a gente pode ter, e a partir daí tentar colocar elementos de economia para tentar estimar. Hoje, para ser bem sincero, a gente ainda não tem uma previsão desse ano, uma revisão dos números, mas com certeza vai ser um ano muito difícil para o setor automobilístico. Nós estamos vendo um segundo trimestre muito difícil, abril, como nós divulgamos, maio continua nesse mesmo ritmo, é possível que junho fique nesse mesmo ritmo, então o segundo trimestre, com certeza, vai ser de uma queda muito forte. Esperando que a crise da saúde seja controlada, amenizada, de alguma forma controlada, vamos dizer assim, para terceiro trimestre voltar um pouco melhor e quem sabe o quarto um pouco melhor ainda. Mas, de qualquer forma, mesmo que isso aconteça, o cenário em relação ao que nós planejamos para esse ano vai ser realmente uma queda substancial e um aumento muito forte na ociosidade da indústria. Em relação a essa questão das exportações citada pelo Marcelo, as exportações já vinham prejudicadas pela crise na Argentina, e a Argentina é dos países que está promovendo o isolamento mais drástico da América do Sul, que tende a afetar também os negócios, né? Sim, Denise, você tem razão, a Argentina está praticamente fechada, então uma queda ainda mais pronunciada em relação ao que a gente já imaginava que ia acontecer, mas não é só a Argentina. Chile, Colômbia, outros países da América Latina enfrentando a mesma situação. Então a gente tem uma combinação, eu gosto de falar assim, é uma explosiva, né? É queda de volume, aumento de custo, queda no mercado interno, dificuldade na exportação. Então realmente é um momento dramático, não só para o nosso setor, mas na economia em geral, mas no setor nosso em especial é muito forte, sim. Isso está acontecendo em outros países, a indústria automobilística mundial vai ter um impacto importante. Indicava-se que poderia ter uma venda no mundo de 90 milhões de carros em todos os países, já se fala que pode cair para 70 milhões, portanto vai ter uma ociosidade ainda maior na indústria automobilística mundial. Perfeito. E tem a questão do crédito, né, que tem sido discutida também com o governo, as empresas precisam de alguma colaboração, de ajuda, discussão de crédito tributário, e vamos ver depois a oferta de crédito lá na ponta final no varejo, porque se sabe de uma necessidade emergencial para as pessoas que estão em dificuldade, para as empresas que estão em dificuldade, mas depois vamos ver como é que fica o consumidor também, não é? Então, nós estamos olhando esse crédito, olhando para a cadeia toda, tá, Denise? A gente não está olhando só a montadora. A nossa preocupação é a saúde da cadeia, os fornecedores. Nós temos uma cadeia de aproximadamente 500 fornecedores diretamente ligados à produção, mais outros fornecedores importantes que a gente chama de fornecedores indiretos, que fornecem serviços, transporte para funcionários, alimentação, manutenção, limpeza de fábricas. E nós temos também uma rede de concessionários da indústria, cerca de 7 mil empresas brasileiras, empresas familiares, tem empresas grandes, mas tem muita empresa média, pequena nesse setor, que é muito importante para a cadeia. Então, os bancos, de maneira geral, numa crise, têm uma percepção de aumento do risco sistêmico. Então, os bancos retraem, é natural isso, aumenta o spread. E o que nós estamos tentando conversar com o governo é como é que nós podemos criar um mecanismo em que a liquidez do sistema venha para financiar, ajudar no capital de giro das organizações, num custo aceitável, né? Então, por isso que nós, olhando que nós temos créditos tributários que montam 25 bilhões de reais, a gente está tentando propor um mecanismo que isso seja oferecido em garantia através do BNDES e que tenhamos acesso a linhas com custos aceitáveis.
Não estamos pedindo subsídio, não estamos pedindo funding do governo, porque a gente entende a situação do governo, e esse mecanismo, na realidade, a gente está usando o dinheiro, a nossa proposta, o dinheiro da liquidez do sistema disponível no sistema bancário nacional. Pepe, nós ouvimos Luiz Carlos Moraes, que é presidente da ANFAVEA, Associação dos Fabricantes aí de Veículos. Luiz Carlos Moraes, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, prazer em falar com vocês. Um grande abraço.